Olá, tudo bem com você? Está iniciando o 8º episódio de Fatos Curiosos sobre a História do Brasil e hoje eu trago como tema a independência do Brasil. Falarei sobre a independência do Brasil, sobre Dom Pedro I, sobre a Imperatriz Leopoldina e sobre a Marquesa de Santos. Eu sou Jades Daniel, professor de História, e está iniciando hoje Fatos Curiosos sobre a História do Brasil. Como tema, Independência do Brasil. Então, se você quer gravar também o seu podcast e ser ouvido nas principais plataformas de áudio do planeta, eu indico a ferramenta da Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor. Essa ferramenta vai te permitir que você produza o seu podcast de forma profissional, totalmente gratuita, inclusive tem aplicativos para Android e iPhone. Anchor é a plataforma que eu indico. Bem, a independência do Brasil aconteceu na medida em que a elite brasileira percebeu que o desejo dos portugueses era restabelecer os laços coloniais. Quando a relação ficou insustentável, o separatismo surgiu como opção política e o príncipe regente acabou sendo convencido a seguir esse caminho. As cortes de Portugal tomaram medidas que foram impopulares aqui no Brasil, tais como a exigência do retorno do príncipe regente e a instalação de mais tropas no Rio de Janeiro. Além disso, a relação azedava também porque os portugueses tratavam os representantes brasileiros que iam lá em Portugal para negociar com desdém. Quando os portugueses exigiram o retorno do príncipe a Portugal, foi organizado um movimento de resistência contra essa medida. Dessa forma, foi organizado aqui no Brasil o Clube da Resistência, e o Senado brasileiro recebeu uma carta contendo milhares de assinaturas que defendiam que o príncipe regente ficasse aqui. O movimento que exigia a permanência de Dom Pedro motivou-se a desafiar as ordens das cortes, e isso resultou o famoso Dia do Fico, que foi o dia 9 de janeiro de 1822. Na ocasião, Dom Pedro anunciou publicamente que permaneceria no Brasil, apesar de uma forte insatisfação e o separatismo ainda não era uma opção consolidada na cabeça dos brasileiros. A relação entre Portugal e Brasil continuava ruim, e em maio de 1822, foi decretado o Cumpra-se, lei que determinava que as medidas aprovadas em Portugal só valeriam no Brasil se Dom Pedro aprovasse. A essa altura, a ideia de separatismo já estava bastante propagada. Tanto que em junho foi convocada uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte. O caminho do rompimento seguia a todo vapor e a ideia de elaborar uma Constituição para o Brasil reforçava isso. A forma que Dom Pedro conduziu este processo foi bastante influenciada pela sua esposa, a Dona Maria Leopoldina, e pelo seu conselheiro, o José Bonifácio. Leopoldina ocupava a regência do Brasil quando Dom Pedro fez sua famosa viagem à província de São Paulo, em 1822. O objetivo era buscar apoio das elites naquele lugar, pelo menos isso oficialmente. Essa decisão culminou com a proclamação da independência do Brasil no dia 7 de setembro. Ela estava no comando do reino desde o dia 13 do mês anterior, oficialmente nomeada por decreto assinado pelo príncipe. Leopoldina convocou em sessão extraordinária o Conselho de Estado no dia 2 de setembro, no Paço da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e determinou junto com os ministros a separação definitiva entre Brasil e Portugal. Ela tomou essa decisão depois de se indignar com as últimas deliberações do governo português, que, entre outras medidas, exigia a ida imediata do casal real para Lisboa e ameaçava dissolver o reino brasileiro com a instalação de juntas governamentais, portuguesas, claro, em todas as suas províncias. Leopoldina e José Bonifácio mandaram o mensageiro Paulo Bregaro a São Paulo, levando tanto as notícias de Portugal como a decisão tomada pelo Conselho no Rio de Janeiro.
Em carta a Dom Pedro, Leopoldina escreveu assim: Pedro, o Brasil está um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até portugueses são revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam a vossa partida imediatamente. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho do Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e esposa prevê desgraças. Se partirmos agora para Lisboa, sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos, a quem deve respeito. Chamberlain nos contará tudo o que sucede em Lisboa. O Brasil será, em vossas mãos, um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio, ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro. Colhei-o já, se não apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa, que além de vosso ministro fiel, é o maior de vossos amigos. Ouvi o conselho de vossos ministros, se não quiserdes ouvir o de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante da sua vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Terei o apoio do Brasil inteiro e, contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão, nada podeis fazer. Bem, em agosto de 1822, a situação agravou-se. Quando chegaram as ordens lá de Portugal, as cortes atacavam os privilégios brasileiros e acusavam José Bonifácio de traição e ordenavam o retorno de Dom Pedro e toda a sua família para Portugal. Isso fez com que Dona Maria Leopoldina convocasse uma sessão extraordinária presidida por quem? José Bonifácio, no dia 2 de setembro. Nessa sessão ficou decidido que era o momento de declarar a independência do Brasil. Uma declaração de independência foi redigida e enviada junto às cartas portuguesas para Dom Pedro I. O regente estava a caminho de São Paulo, na ocasião, e acabou sendo alcançado pelo mensageiro, no dia 7 de setembro de 1822. Às margens do rio Ipiranga, como diz oficialmente, Dom Pedro inteirou-se da situação e, segundo o que ficou registrado na história oficial brasileira, foi realizado o chamado famoso Grito de Independência do Brasil, o Grito do Ipiranga. Os historiadores, porém, afirmam que não existem muitas evidências que comprovem se o grito realmente tenha acontecido. Independência ou morte! Gritou Dom Pedro I em cima do seu cavalo branco, com a guarda oficial toda uniformizada à sua volta e o povo pasmado. Bem, pelo menos foi essa versão que você aprendeu na escola. Mas na verdade não foi bem assim. O próprio quadro da Independência ou Morte, de Pedro Américo, que entrou para a história como retrato do momento da proclamação da independência, foi pintado apenas em 1888, em Florença, na Itália, sob encomenda da corte. O pintor Pedro Américo, que nem era nascido em 1822, cometeu alguns exageros. Pedro tinha acabado de se encontrar com a sua amante, a Domitila de Castro. Ele viajava secretamente. Por conta disso, nem podia estar com uma comitiva tão grande e usando o traje oficial. Dom Pedro também não podia estar viajando a cavalo, já que as viagens longas geralmente se usava o bom e velho burro. O grito não aconteceu às margens do riacho do Ipiranga, como sugere a letra do hino nacional. O príncipe bradou seu célebre grito no alto da colina, próximo ao riacho, onde sua tropa esperava que ele se aliviasse de um mal súbito intestinal, uma famosa dor de barriga. Bem, Dom Pedro I
nasceu às 6h30 da manhã do dia 12 de outubro de 1798 e morreu com apenas 36 anos de idade no dia 24 de setembro de 1834. O nome completo de Dom Pedro parece a chamada de uma classe inteira. É o seguinte: Pedro de Alcântara Francisco, Antônio João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim José, Gonçaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Ufa! Dom Pedro I também era cantor de modinhas, o primeiro gênero de canção popular brasileira. E também gostava de tocar clarineta na Orquestra Real da Câmara. Também gostava de flauta, fagote, trombone, cravo, rabeca e violoncelo. Dom Pedro também compôs o hino constitucional. O hino constitucional foi até usado como o hino nacional de Portugal. E ele tinha até o título de hino da Carta ou hino da Constituição. Dom Pedro também é autor do hino da maçonaria. Dom Pedro I teve vários filhos. Com o casamento com a Maria Leopoldina, ele teve 7 filhos. No segundo casamento, com a Amélia Augusta, ele teve uma filha. E com Domitila de Castro, a sua amante, ele teve 3 filhos e uma falecida, com a Maria Isabel. Com a Clemência Saissé, outra amante dele, ele teve Pedro de Alcântara. E com a baronesa de Sorocaba, ele teve o Rodrigo de Alcântara. Os historiadores dizem que Dom Pedro pode ter tido mais 4 filhos ilegítimos, somando um total de 18 filhos. Então, é muito filho. Agora o Brasil se tornava um país independente. Só que o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras a Portugal pela independência. Pedro não pediu nenhuma possessão portuguesa. O caso de Angola, lá na África, cuja elite brasileira queria fazer parte do Império do Brasil para facilitar o tráfico de escravos. Para isso, Pedro I disse não. Então, o que você achou desse podcast? Você tem gostado dos conteúdos, dos fatos curiosos sobre a história? Te aguardo no próximo, sempre aos domingos, à meia-noite. Antes que eu me esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, ou sabe de alguém que gosta de história e de curiosidades sobre a história, você pode, além de ouvir, curtir e compartilhar. Você também pode me encontrar nas redes sociais, no Facebook, Jades Daniel, ou no Instagram, de mesmo nome, Jades Daniel. Te aguardo. Dê a sua sugestão sobre os próximos episódios. Dessa forma você vai estar incentivando a que eu produza sempre e cada vez mais novos podcasts com novos assuntos. Um abraço.